Salve Maria Santíssima! Quantas vezes nós somos perguntados, indagados, questionados, acusados com esta argumentação? Vocês católicos adoram imagens. E nós sabemos que isso é uma grande, terrível, maliciosa mentira, ou malicioso, ou às vezes um equívoco, uma grande ignorância. Até o galo está cantando, cantando. E nós somos tantas vezes tentados a acreditar nessa balela e achamos que somos católicos evoluídos, modernos, porque não temos mais imagens. Isso é triste. É ser católico com um pensamento protestantinizado, ou protestantizado, melhor dizendo. Interessante que a palavra de Deus, ela sempre combateu a idolatria. Ela combate a idolatria do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos a clareza que o livro de Gênesis já começa honrando ao Deus Criador e combatendo a idolatria. Porque todos os povos iam adorando tantos e tantos deuses, criando deuses falsos. Eram deuses criados pelas mãos humanas, no intuito de conseguir tantas coisas. Então, o livro de Gênesis já começa mostrando que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a gente vê como, já o primeiro versículo, ele condena a idolatria. Colocar a criatura no lugar do Criador. E depois, o capítulo 1 vai enumerando tantas coisas que Deus vai criando com perfeição, com poder, com a força, com a autoridade da sua palavra. E vai mostrando que todas essas coisas não são deuses, são criaturas. É tanto quando fala no versículo 15 de Gênesis 1, versículo 15 fala: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Então o que vai sendo colocado aqui? Vai sendo colocado até uma correção, porque existia uma tendência que aqueles que, por exemplo, acreditavam que a lua, o sol, as estrelas eram deuses. E aqui nem coloca o nome, né? Lua, sol, estrelas, até mesmo para não colocar tanta ênfase, porque eles acreditavam que eram deuses, os outros povos. Então, Gênesis 1 já é um grande tapa na cara de todo tipo de idolatria, mostrando a beleza da criação, a organização, como o Criador vai fazendo as coisas. Então, a gente olha aqui esta grande beleza que o livro de Gênesis, o livro da origem, mostra a centralidade do Deus único, o Deus de Israel. Vejam como isso é belo. Nós vamos depois passeando pela Bíblia e nós vamos vendo inúmeras proibições, centenas e centenas de proibições. E a gente pode cair na tentação de achar que não pode usar a imagem. Por quê? Havia o pensamento dentro do paganismo da seguinte coisa: Deus deveria fazer o quê? Deus ele deveria ter uma imagem e Deus deveria ter um nome. Então Deus não apresenta o seu nome e Deus também não pede que faça a sua imagem, para se diferenciar dos deuses falsos. Então Deus, como este grande pedagogo, como este grande pai, este grande mestre, ele vai mostrando o quê? Ele vai mostrando que nós precisamos ter esse cuidado de não comparar o Deus Criador, de não comparar o Deus verdadeiro, o Deus único, com os outros deuses, porque os povos pagãos construíam a imagem daquele Deus, se sacrificavam, ofereciam sacrifícios e depois eles queriam algo mágico. Por isso eles nomeavam aquele Deus, eles construíam a imagem porque eles acreditavam, tendo a imagem daquele Deus, dando o nome àquele Deus e fazendo o sacrifício àquele Deus, com D minúsculo, aquele Deus falso, eu teria um livramento, eu teria
uma dádiva alcançada, eu teria benefícios com aquele Deus. Então, era uma relação de interesses. Então, o Senhor ele já vai preservando e fazendo toda uma pedagogia, todo um caminho de preservar, de não revelar o seu nome, de não querer que seja feita a sua imagem por conta disso. Não porque a imagem em si seja má, mas por conta, Deus estava expurgando, expulsando essa mentalidade do povo escolhido, para que não fosse a mesma tendência dos povos pagãos. Então Deus é este grande pedagogo que vai ensinando. Então o livro de Gênesis já vai corrigindo isso, já vai mostrando que Deus é o único. Quando nós passamos para o Êxodo, nós vemos uma proibição muito forte, que é Êxodo 20, versículo 4, que é muito usado pelos protestantes, né? Para dizer que nós adoramos imagem, que não... Eu estou usando a tradução Ferreira de Almeida, que é uma tradução protestante, certo? Êxodo 20, versículo 4, fala o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui vai mostrando muito claro essa correção do Senhor em relação ao uso das imagens. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, há uma proibição explícita que não pode, de forma alguma, construir imagem desses ídolos. Mas essa proibição, ela fala dos ídolos. Por que a gente passa para Êxodo, capítulo 25, versículo 18, algumas páginas depois, e lá está como deve ser construído o tabernáculo. Olha aqui o versículo 18. Farás dos querubins de ouro batido, os farás nas duas extremidades do propiciatório. Ou seja, aqui há uma orientação de Deus em relação a como se deve usar ou não as imagens. Aqui vai sendo diferenciado o que é o ídolo e o que não é o ídolo. A gente vê aqui Êxodo, capítulo 25, versículo 18. E eu estou lendo aqui na tradução Ferreira de Almeida. Vamos lá. Êxodo 25, 18. Vou ler aqui na íntegra, como está. Farás dos querubins de ouro, e de ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório. Ou seja, esses querubins são anjos, mas aqui são imagens de anjo, de ouro e de ouro batido. Deus mandando fazer imagem. Será que Deus mudou de ideia? Claro que não. Aí quando nós olhamos ainda no livro do Êxodo, o capítulo 31, nós olhamos o capítulo 31, e o Senhor vai falar o seguinte, né? Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e de conhecimento em todo artifício, ou seja, em toda arte. Né? Olha aí o versículo 3. Êxodo 31, versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata ou em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Ou seja, aqui vai mostrando os utensílios do templo, as pinturas, as imagens, toda obra de arte no templo. Deus não está proibindo a imagem, ele proíbe os ídolos. E a Bíblia deixa muito claro o que é uma imagem e o que é um ídolo. Como diferenciou em Êxodo 20, versículo 4. Ali falava dos ídolos.
Em Êxodo 25:18 falava da imagem. Em Êxodo 31 fala das imagens que pode fazer. Mas já em Êxodo 32 fala sobre o bezerro de ouro. Quando a gente vai ler Êxodo 32, o capítulo inteiro você pode ler, tem um episódio do bezerro de ouro, que Deus abomina essa atitude. Esse bezerro de ouro bem pequenininho, ele é quebrado. O bezerro é quebrado, ele é pequenininho, né? Segundo os historiadores, era bem pequenininho. Mas a gente olha, por exemplo, acerca disso, e a gente vai lá para o livro de Reis. E a gente vê lá em 1 Reis, capítulo 6. O que a gente vai ver escrito lá? 1 Reis 6:29. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, colocou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. A gente vai 1 Reis 7:29. O que vai falar? O 28, né? E eram do seguinte modo: tinham painéis no templo, né? Que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins, nas molduras de cima e de baixo, dos leões e dos bois. Havia festões pendentes. Ou seja, nesse templo havia o quê? Imagem de leões e de bois. E lá no Êxodo 32 tinha sido quebrada a imagem do bezerro. Agora tem um boi grande lá no templo. Imagem. Ou seja, lá foi quebrado o ídolo bezerro. E aqui tem a imagem boi. Ou seja, eu não vou nem falar de grego, nem de hebraico, nem dessa questão não. É a questão, vamos usar simplesmente o que a palavra está dizendo aqui de forma clara. Ela mesma diferencia a imagem e o ídolo. E bem próximo uma da outra. Então a gente precisa acordar para isso, se atentar para isso. Quando a gente olha também a experiência lá de Números, aonde o povo começa a reclamar, a falar um monte de coisas contra Deus, contra o que Ele está enviando, né? O povo começa a murmurar, a ingratidão, que infelizmente tantas vezes nós temos. E o povo começa a murmurar sem parar. E Deus os pune, porque quando Deus pune, Deus não está odiando, Ele está amando. E o que acontece? Esse povo começa a reclamar. E as serpentes vêm e pica esse povo. E esse povo começa a adoecer, a morrer. Depois eles pedem misericórdia, eles pedem compaixão. E Moisés intercede. E em Números 21, versículo 4, vai falar: Então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito. Começaram a reclamar, né? Aí, depois veio as serpentes venenosas, no versículo 5, 6 e 7. E no versículo 8, depois que Moisés intercedeu, fala o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, uma serpente de bronze, né? Põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Em outra tradução fala: todo que olhar será curado, será liberto. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Aí o próprio Jesus vai usar esse exemplo. Vejam só, o próprio Jesus vai usar esse exemplo lá em João capítulo 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Vai estar lá de forma muito clara, Jesus usa esse episódio de Números 21 para falar sobre a sua morte, a sua glorificação também. Porque para o apóstolo João Evangelista não havia diferença entre a glória e a cruz. Então vejam só, o próprio Jesus pega esse episódio e lá em João 3 ele vai relatar que aquilo é uma prefiguração da sua morte, da sua paixão. Então aqui é só o comecinho aqui sobre a questão das imagens. Como nós estávamos falando, infelizmente nós vamos não sabendo diferenciar a imagem e o ídolo.
O povo de Deus foi caindo nessa tentação. Como caiu lá no episódio do bezerro de ouro, ele foi caindo na tentação também, quando a serpente de bronze, que foi instrumento da cura, foi instrumento da libertação, e eles, lá em Números 21, tiveram essa bênção, né? Que o Senhor manda fazer serpente de bronze, quem olhar para ela será curado, será livrado do veneno. E o que acontece? Eles começam a queimar incenso e adorar essa imagem com o passar do tempo, achando que vinha dela. Em 2 Reis 18, versículo 4, fala o seguinte: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o porte ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olhem só a nossa tendência. Essa é a tendência até hoje. Nós transformamos aquilo que Deus nos dá como dom, como presente, em ídolo. Fazemos isso com os bens materiais e, infelizmente, nós fazemos isso até com os bens espirituais. Deus vai nos fazendo crescer em virtude, nós vamos colaborando. Daqui a pouco nós temos a egolatria. Nós estamos adorando o nosso próprio dom. No lugar de adorar o Criador, adoramos as obras do Criador. Isso é um grande perigo. Então, olhem só. Então, o problema foi a serpente? Não. O problema é a postura de adoração, é não ter discernimento, é não saber diferenciar de forma alguma um ídolo e uma imagem. O próprio Jesus, lá em João 2, do versículo 13 seguintes, ele expulsa os vendilhões do templo. E Jesus sempre ia ao templo, mas ele não falava contra as imagens que tinha no templo. Nunca falou. Nunca. Os apóstolos iam ao templo e não falavam contra as imagens, mas sempre condenaram a questão dos ídolos, mas nunca falaram contra as imagens do templo. Por isso, sabiam diferenciar. Os santos, eles sempre souberam diferenciar. Tanto que, quando os mártires eram colocados para adorar uma imagem, eles preferiam morrer do que adorar aquela imagem. E quando a gente vai investigar a vida desses homens de Deus, e mártires e santos, os mesmos que não se prostravam diante de um ídolo, eles tinham imagem, veneravam e respeitavam as imagens. E eu vou falar sobre isso depois, de forma bem mais clara, né? O Salmo 115, ele vai condenando muito a questão do uso das imagens de uma forma equivocada. O Salmo 115 que é tão usado, né, pelos protestantes para nos atacar. E a gente precisa ter cuidado, porque tantas e tantas vezes a gente cai nos mesmos versículos, decorados, sem contexto, sem nada. Vamos lá, voltando aqui à palavra de João 3, versículo 14, fala o seguinte: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É interessante que uns falam assim, ó, não pode fazer imagem não, porque a serpente de bronze ela foi destruída depois. Mas Jesus, ele, mesmo a serpente sendo destruída lá em 2 Reis 18, versículo 4, Jesus continua usando o exemplo da serpente. Será que Jesus não conhecia a palavra? Ele é a palavra que se fez carne. Então vamos ter sensatez. O próprio Jesus pega esse relato. O próprio Jesus pega uma moeda e pede para trazer e pergunta, quando colocam ele, né, naquela armadilha, se deve pagar imposto ou não a César, ele pede para trazer, mostrar a moeda. E tinha imagem de César. E ele fala, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, o Senhor sabia diferenciar muito bem, porque ele é o próprio Deus, claro, né? O que é a imagem e o que não é. E as pessoas podem falar, não, mas no encontro de Jesus com a samaritana, ele vai falar que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Meus amados, nós sabemos que essa passagem tem tantas interpretações, mas uma delas é: nós só podemos adorar ao Pai estando unido também ao Filho, que é a verdade, e ao Espírito Santo.
Então, os verdadeiros adoradores, eles estão unidos ali ao mistério da Santíssima Trindade. O Pai procura adoradores, mas essa adoração é, é o Filho que nos ensina, e é através do Espírito Santo. Esses dois paráclitos, esses dois intercessores. Aí aqui a gente tira aquela ideia que a gente falava no início sobre um só mediador. O um lá não quer dizer só o um matemático. A gente às vezes começa a colocar teologia, mistura matemática, teologia, um monte de coisa, né? A gente pode usar os números para dar um sentido teológico. Porque o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. Mas ao mesmo tempo que ele é um com o Pai e com o Filho, ele é outro. Eu vos enviarei um outro Paráclito. Ele é um com o Filho, ele é um com o Pai, é um só Deus, mas esse um também é outro. Ele é o alter, é um outro. Olha o mistério. Olha que grande mistério. É aquilo que São Paulo já falava e eu repito várias vezes para que isso fique impregnado em nós. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então a palavra de Deus em inúmeras passagens, no livro dos profetas, nos salmos, nos patriarcas, nos evangelhos, tantas passagens fala da idolatria e condena o ídolo. Você pode ter uma pessoa e amá-la, mas você pode ser tão apegado que adora. Você pode ter um emprego e o ama e é responsável, e aquilo te santifica, é o trabalho santificante. Ou ali pode ser um ídolo. É o que eu faço com aquilo que pode ajudar-me na virtude ou a destruir a minha vida espiritual, minha vida biológica, destruir por completo. Eu posso pegar um carro e levar um enfermo, um doente, uma pessoa, ajudar, socorrer, ir para a missa, ir para o local de adoração, usando esse carro, gozar de forma boa e digna com a minha família. Eu posso transformar o meu carro, um exemplo, em uma coisa que é um prostíbulo, em uma coisa que assassina os outros, que, que me leva ao suicídio, ou seja, eu estou usando mal esse carro. Há uma frase que fala o seguinte: eu tenho uma faca e não sou um assassino, eu tenho um fósforo e não sou um incendiário. Eu tenho uma imagem e não sou um idólatra. Então é preciso ter claro essas coisas. Quantas vezes a gente se deixa iludir? O... Aí começam a citar o Salmo 115, né? Começando do versículo 2. Por que diriam as nações onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, e vai falando, né? Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e quanto neles confiam. No livro de Isaías, que depois eu falar a passagem melhor para vocês, fala que até o teto que tem um ídolo é amaldiçoado, né? O local é maldito. Aí eles vão dizer, olha, não pode ter imagem no templo. Pode, porque a palavra fala dos ídolos. Porque no templo de Deus se manifestava a Shekinah, a glória do Senhor, aonde tinha imagens. Aonde tem ídolo, tem maldição. Mas aonde tem imagens, tem a manifestação da glória de Deus. Então vamos parar de estar iludido com essas bobagens, né? Aqui, quem de fato adora um ídolo fica surdo, cego, mudo, paralisado, morto, porque a idolatria causa morte em nós e a adoração causa vida, vida eterna. Mas nós não temos ídolos, nós temos imagens. Eu vou continuar falando na Bíblia sobre as imagens, tá bom? Ainda só na Bíblia. E continuando o nosso tema sobre as imagens, só recordando o que eu falava no início, essa pedagogia de Deus, então aos poucos ele foi revelando, de certa forma, o seu nome, quando ele fala eu sou, não é propriamente o nome como a gente fala
Oséias, Jeremias, Malaquias, Rafael. Não. É um nome que condensa e ultrapassa todos os nomes. É um nome que é inominável, ou seja, até nesse nome há um mistério, há uma força. Tanto que os judeus até hoje preservam isso, né, de não pronunciar o nome de Deus, a não ser em ocasiões extremamente necessárias. É uma reverência ao nome de Deus. Porque o nome está muito ligado ao ser da pessoa em especial, dentro do judaísmo, e também à missão da pessoa. E o cristianismo vai herdando também essa ideia. Ideia não como ideologia, mas essa verdade, melhor dizendo, né? Essa tradição recebida, esse ensinamento profundo. Depois o Senhor também vai educando, onde vai revelando o seu nome, vai revelando também, manifestando os seus anjos, manifestando também a orientação de poder usar imagens. Aí aqui vamos fazer uma pequena colocação do livro Legítima Interpretação da Bíblia, do Lúcio Navarro. Ele vai falar o seguinte: quem vai entrar em discussão sobre uma questão qualquer, e principalmente quem vai lançar contra outrem uma grave acusação, precisa ter uma ideia bem clara sobre o significado dos termos que emprega nesta controvérsia ou nesta acusação. Por exemplo, né? Várias vezes me acusaram de idólatra, eu acho que você também foi acusado. Uma vez um rapaz da empresa falou o seguinte: José, por que vocês adoram imagens? Aí eu falei: irmão, eu não vou te responder porque a pergunta não foi bem feita. Quando você aprender a fazer a pergunta, eu te dou a resposta, tá bom? Aí continuando. Discutir sem a exata noção dos termos seria obrigar os adversários a uma lamentável perda de tempo. Acusar sem medir bem o alcance das palavras seria mais do que uma leviandade, uma falta de consciência indigna de um verdadeiro cristão. Ora, há protestantes, dizemos que há protestantes porque, felizmente, não são todos, que levam seu ódio à Igreja Católica ao ponto de acusá-la de idolatria, que, como a própria palavra está dizendo, consiste no culto de latria, ou seja, a adoração no sentido rigoroso da palavra, prestada aos ídolos. É muito fácil verificar se é exato ou não esta acusação. Afinal, o que vem a ser um ídolo? Ídolo é a figura representativa de um Deus falso, a qual se presta culto. O Senhor é grande e digno de louvores, infinitos e terrível mais que todos os deuses, porque todos os deuses da gente são ídolos, mas o Senhor fez o céu, fez os céus. Está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 25 e 26. Eles reputaram por deuses a todos os ídolos das nações. Sabedoria 15, versículo 15. Nós sabemos que antes de Cristo o mundo inteiro, em peso, caiu na idolatria, ou seja, a adoração de estátuas de falsas divindades, as quais os homens consideravam como sendo seu supremo Senhor, mudando, como diz São Paulo, a glória do Deus incorruptível em semelhança de figura de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de serpentes. Romanos 1, 23. A única exceção a essa geral degenerência da razão humana era o pequenino povo hebreu, o qual, entretanto, de vez em quando, pelo menos em parte, caía também neste grave pecado pela influência dos povos vizinhos, com as quais eram obrigados a entrar em contato. Aqui a gente lembra a advertência de Deuteronômio 18:9, né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não te porás a praticar as coisas abomináveis daquela gente. Aí começa a fazer uma lista de coisas. Conhecemos pela história a quantidade enorme desses falsos deuses e deusas, aos quais prestavam culto mesmo os povos mais civilizados, no desconhecimento em que se encontravam da existência do Deus único, espiritual e eterno, como eram entre os romanos, ou com outros nomes entre os gregos: Júpiter, Apolo, Mercúrio, Marte, Netuno, Saturno, entre os deuses Juno, Vênus, Diana, Minerva, Vesta e Ceres, entre as deusas. Como eram também entre os egípcios: Amon, Osíris, o deus Horus, deus Anubis, Ísis e tantos outros. Como eram na Mesopotâmia:
Marduk, Assur, Samash, Sim, Está e tantos outros. A Bíblia nos fala no nome de alguns destes ídolos, adorados pelos povos vizinhos dos hebreus: Baal, Astarote, Astarte, Moloque, Camus. Os filhos de Israel, ajuntando novos aos antigos pecados, fizeram mal na presença do Senhor e adoraram os ídolos, a Baal e a Astarote, e os deuses da Síria e de Sidônia e de Moabe. Juízes 10, versículo 6. Salomão dava culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Moloque, ídolo dos Amonitas. Edificou Salomão um templo a Camus, ídolo dos Moabitas. Ora, três coisas verdadeiramente absurdas se notavam nesta idolatria ou adoração aos ídolos. A primeira é que se apresentavam como deuses, em contraposição com o único e verdadeiro Deus. A segunda é que esses deuses não correspondiam a nenhuma realidade. Nunca existiu Júpiter, nem Baal, nem Vênus, nem os demais. Eram pura imaginação. É por isto que diz São Paulo: mudaram a verdade de Deus em mentira. Romanos 1, 25. Aqui a questão de imaginação, daí também vem a palavra imagem. A imagem não só é aquilo que eu vi, mas é aquilo que na minha cabeça eu vou também criando a imagem. Eu vou juntando várias imagens e crio algo e construo, por exemplo, de madeira, de ferro, de porcelana, de qualquer outro tipo de material. Então, é aquilo que a pessoa imaginou. Às vezes a pessoa fala, não, fulano não viu esse santo e criou aquela imagem, nunca ninguém nem fez um desenho próximo. Então, como é que acontece? Às vezes é uma revelação privada, mas às vezes é como a pessoa imaginou pelos relatos e vai fazendo aquela imagem, né? Então, imagem também vem dessa questão da imaginação. Não quer dizer só que a pessoa teve que ver aquela imagem e depois projetar, fazendo de forma artística, né? Não. Só um adendo, né? Uma colocação aqui, nota de rodapé. Sendo o culto desses deuses inteiramente mentiroso, melhor dizendo, e os deuses são mentirosos, falsos, prestado a seres completamente inexistentes e destinando-se assim a substituir a adoração do Deus verdadeiro, a Bíblia o apresenta como sendo prestado ao próprio demônio, que é o pai da mentira. Ou seja, por trás de toda idolatria existe ali a ação do demônio, né? Ele se esconde para receber essa adoração. O demônio tem fome e sede, entenda nesse sentido, né? De ser adorado, de ser idolatrado, de ser reconhecido como Deus. Pela soberba que ele tem, né? Então o demônio é o pai da mentira, ele fomenta no mundo esse culto ilusório, que o demônio trabalha na área da fantasia, das ilusões, né? Para afastar os homens da verdadeira noção do Criador. Os sacrifícios a eles oferecidos, às vezes matava-se uma virgem, às vezes matava-se crianças, matava-se animais e várias coisas do tipo, né? Os sacrifícios a eles oferecidos eram endereçados aos demônios. Eles o irritaram adorando deuses estranhos e com as suas abominações o provocaram a ira. Ofereceram sacrifícios não a Deus, mas aos demônios, aos deuses que eles desconheciam. Todos os deuses da gente são demônios, mas o Senhor fez os céus e serviram aos seus ídolos e lhes foi causa de tropeço. E imolaram aos demônios os seus filhos e as suas filhas. Então a gente olha, o Salmo vai falar sobre isso, né? Salmo 105, versículo 36 e 37. Dependendo da tradução, às vezes muda um pouco. Deuteronômio também 32, versículo 16 e 17, falando sobre isso. E Coríntios 10, versículo 20. 1 Coríntios 10, versículo 20. Então, uma das coisas que é proibido da adoração é porque é
contraposição ao verdadeiro Deus. A outra porque o sacrifício que é prestado aos ídolos são os demônios que recebem. E o terceiro ponto é que esses ídolos não correspondem a nenhuma realidade, não correspondendo, os gentios que os adoravam era daquelas estátuas em si mesma que esperavam todo o poder, toda a proteção, de modo que estavam convencidos de que se desprendia daquele objeto material uma virtude. Eles achavam que saía daquela imagem uma força mágica, uma força curadora, que em si só aquela imagem tinha poder. O que aconteceu em Números 21. As pessoas eram curadas, havia ali um instrumento da cura, mas eles começaram a atribuir à própria imagem o poder curador, e não a palavra de Deus, dirigida a Moisés, que usa como instrumento de cura aquela serpente de bronze, né? Então, tem que isso ficar muito claro. O livro de Isaías vai falar sobre isso. Isaías, ele vai relatar isso. Isaías 44, versículo 13 e 17. E falando ainda da diferença que existe entre adoração e latria. Porque hoje nós fazemos usamos o mesmo termo, né? Mas vamos diferenciar aqui um pouquinho em certos períodos. O próprio dicionário, né? Quando a gente olha lá, existe o termo veneração e adoração, dá no mesmo, no dicionário de português. Só que quando nós vamos estudar teologia, o dicionário deve ser dicionário teológico, dicionário que implique essas questões teológicas, e não dicionário de português. Por exemplo, no dicionário fala que Deus, aliás, Deus não, amor é um sentimento absoluto a um ser ou a uma pessoa. Mas a Bíblia fala que Deus é amor. Então, totalmente contrário, né? Então, seguindo a função do português, o dicionário está certo. Seguindo a função da teologia, ele não pode ser usado para argumentos teológicos. Então, os protestantes às vezes usam esse termo. Não, mas no dicionário fala que veneração e adoração é a mesma coisa, né? Então, isso aí é água que vai pelo ralo e pronto, não tem nada a ver. Sobre noção de adoração e latria. Nem as nossas imagens são ídolos, como acabamos de ver, nem também o culto que a elas prestamos é de latria ou de verdadeira adoração. É o que iremos provar. Sabemos todos, católicos e protestantes, que só devemos adorar a Deus. Mas o que não deixa de lançar uma certa confusão sobre o assunto é que a palavra adoração pode ter vários sentidos. Existe a adoração impropriamente dita e a adoração propriamente dita. Adorar, por exemplo, pode significar querer bem, ter muita estima, ter um carinho profundo. Um pai pode dizer, adoro os meus filhinhos. Um filho extremoso pode dizer, adoro minha santa mãe. E, no entanto, não estão cometendo nenhum ato de ofensa a Deus, pois se adora aí no caso de dizer que quer muito bem, que tem uma obrigação de honrar o pai, os filhos, né? Isto é querer muito bem a eles. Este filho tem a obrigação de adorar sua mãe, isto é, amá-la de todo o coração. Deus mesmo quer que seja assim. O erro só haverá se estas pessoas puserem o amor de seus filhinhos, o amor de sua mãe, acima do amor de Deus, que deve ser superior a todos os outros amores. É comum ouvir-se esta expressão, uma criatura adorável, que ao pé da letra deveria indicar uma criatura digna de ser adorada, mas que sem nenhuma blasfêmia exprime simplesmente isto, uma criatura que nos merece toda simpatia, benevolência e estima. Na linguagem bíblica, no latim e também no português antigo, a palavra adorar tem igualmente o sentido de prosternar-se, isto é, ajoelhar-se com os dois joelhos e fazer uma inclinação de cabeça que pode ser mais ou menos profunda e que pode ser profunda até o ponto de se fazer chegar a cabeça até o chão. Existem vários sistemas de saudação entre os diversos povos, como sejam entre nós, por exemplo, tirar o chapéu, fazer uma inclinação de cabeça, dar um aperto de mão e tantos outros. Os orientais, muito mais pródigos e exagerados do que nós neste assunto de cumprimentos, costumavam, diante de personagens muito ilustres, que mereciam grande respeito,
levar a saudação até este ponto, a prosternação completa, isto é, não só de joelhos, mas também com muito profunda inclinação de cabeça. Daí, não se segue que considerassem a pessoa que recebia tais saudações como se fosse uma divindade. Apenas o gesto significava isto, um profundo respeito. Quando dizemos que só a Deus devemos adorar, não é tomando a palavra adorar no sentido de prosternar-se, pois esta adoração, impropriamente dita, aparece muito frequentemente na Bíblia, feita por pessoas dignas e servos de Deus a outras criaturas, e nunca foi intenção da Bíblia fazer propaganda de idolatria. Levantando, porém, Jacó os seus olhos, vi Esaú, e ele mesmo, adiantando-se, o adorou, 7 vezes prostrado por terra, até chegar a seu irmão. Chegou também Lia com seus meninos, e como o adorassem do mesmo modo, em último lugar o adoraram José e Raquel. Gênesis 33, versículo 1, versículo 3 ao 7. No mesmo ponto abriu o Senhor os olhos de Balaão, e ele viu o anjo parado no caminho, com a espada desembainhada e prostrado por terra. O adorou. Números 22, versículo 31. Josué, perdão, eu tive só uma pequena distração aqui, aí vou voltar aqui para você entender melhor como, como aconteceu essas questões na Bíblia, né? Vai falar aqui, Josué viu um anjo em figura de homem, e se lançou com o rosto em terra, e adorando-o, disse o seguinte: Que diz meu senhor ao seu servo? Tendo-se, pois, apresentado ao rei esta mulher de Técoa, deitou-se por terra diante dele e o adorou, e disse: Salvai-me, ó rei. Está em 2 Reis 14, versículo 4. Joabe, prostrando-se por terra sobre o rosto, adorou e felicitou ao rei. E inclinou-se Betsabé profundamente e adorou o rei. Eliseu lhe disse: Toma o teu filho. Chegou-se ela e lançou-se aos seus pés e o adorou, prostrado em terra, e tomou seu filho e saiu. Aqui está citando uma tradução bem antiga, que depois eu vou verificar para vocês, que é 3 Reis do 1 ao 16 e 4 Reis do 4, 36 e 37. Mas na tradução atual, nas Bíblias, não está assim, certo? E todo o povo bendisse ao Senhor Deus de seus pais, e se prostraram e adoraram a Deus, e depois ao rei. 1 Crônicas, o capítulo é o 29, versículo 20. Quando Cornélio, ao receber São Pedro, prostrando-se aos seus pés, o adorou, Atos 10, 25, não praticou um ato pecaminoso de idolatria, ou de culto divino prestado à criatura, pois Cornélio era homem justo e temente a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 22. Pedro, porém, lhe disse: Levanta-te, que eu também sou homem. Atos 10, 26. A extraordinária modéstia de São Pedro, mais realçada ainda pelo alto cargo que ocupava, a sua humildade profunda, que conservou durante toda a vida, máxime depois do pecado da negação, faziam com que o apóstolo se sentisse incomodado ao ver alguém diante dele, desmanchassem saudações tão rasgadas, quando ele, Pedro, era homem e também havia pecado. Não é que Pedro repreenda Cornélio, porque ele sabe que Cornélio não está o adorando, ele já tinha abandonado os deuses, né? Ele era um homem temente a Deus. Qual é então o conceito da verdadeira adoração, da adoração no sentido próprio, que se expressa pelo termo técnico latria, e que só a Deus é devida? Aqui só fazendo as colocações. Toda vez que na Bíblia há uma repreensão, pode haver dois aspectos. Pode haver uma repressão porque aquela pessoa ela está confundindo a pessoa com Deus e rendendo de fato uma adoração, não pelo o fato externo, mas junto ao fato externo de se ajoelhar,
vai interiormente um ato de adoração e aquilo é percebido, por isso há repreensão, ou porque a pessoa é muito humilde, ou o anjo que é excelentemente humilde, ou aquele homem santo, ele pede que não se faça isso, simplesmente por uma profunda humildade, né? Essas duas questões pode haver. Mas, inúmeras vezes na Bíblia, houve esse ato de ajoelhar-se e nunca foi repreendido, pelo contrário. Era um costume comum, muito comum, e não era pecado nem errado. Então a gente viu que esse termo adorar, esse prostrar-se, não era um adorar de adoração que a gente só presta a Deus, certo? Latria, ou adoração propriamente dita, é o ato pela qual se tributa a homenagem a um ser como ao Supremo Senhor de todas as coisas, ou em outras palavras, como tendo o supremo domínio sobre nós. É um erro, por exemplo, dizer ajoelhar-se diante de alguém ou de alguma coisa é adorar. É fazer ato de idolatria. Eu posso ajoelhar-me diante de meu pai, de minha mãe, ou de uma pessoa qualquer, por exemplo, aqui no Ceará, né, pelo menos aqui na minha cidade. Desde criança eu tenho o costume de me ajoelhar na Semana Santa e dar a bênção aos meus familiares, pedir a bênção. Para lhe pedir perdão, aqui continuando aqui, né? A gente pode se ajoelhar diante de uma pessoa, de um pai, de uma mãe, para pedir perdão por uma falta cometida. Daí não se segue que eu lhes esteja prestando adoração que só a Deus é devida, pois posso ajoelhar-me diante dessas pessoas, exclusivamente por um ato de humildade, sem considerar nenhuma delas como sendo o supremo Senhor de todas as coisas. Nem mesmo, como vimos há pouco, o ato de ajoelhar-se e curvar a cabeça até o chão indica o culto de latria, pois os orientais faziam este gesto tão espetacular simplesmente com a intenção de manifestar o profundo respeito que lhes inspirava aquela criatura.